Meu nome é José Wexley da Silva, sou natural de Frutuoso Gomes, nascido e criado aqui na comunidade Sítio Logradouro, que já tem uma longa história, né, na questão de produção do artesanato. Eu sou Francisca, moro no Logradouro, sou filha de Eugênia e Zé de Antônio Evaristo, que muita gente chama, e estou aqui na luta, desde os 8 anos que venho batalhando nessa luta com artesanato, na mente de melhorar, e batalho de um jeito e batalho do outro, e estou aqui levando até enquanto Deus quiser. Já vou fazer 54 esse ano. Eugênia Maria de Oliveira Queiroz. Eu criei meus filhos fazendo jupemba. Jupemba, bolsa, era tudo esteira, todo mundo na varinha. O meu trabalho, a sobrevivência da minha família, depende praticamente da produção da agricultura e do artesanato que a gente desenvolve aqui. Eu, desde muito pequeno, eu tenho uma percepção diferenciada, tanto pela curiosidade como pelos detalhes. E esse olhar curioso, esse olhar mais detalhista, me permitiu desenvolver técnicas de artesanato. Hoje eu produzo cestos, hoje eu trabalho com crochê, eu trabalho com palha, tecido, várias coisas. Então, quer dizer que eu fui desenvolvendo, a partir dessa minha percepção, formas de driblar a falta de emprego e a necessidade que a gente passava e produzir peças que, a partir da venda, da comercialização dessas peças, me permitisse ter alguma renda para a sobrevivência minha e de minha família, né? Eu fui estudar no outro sítio, aí ficava mais fácil na casa da minha avó, que era a mãe da minha mãe, né? Aí, por ela fazer o pemba, eu ia com vontade de fazer, curioso, mas aí como era curiosidade, peguei uma pequenininha, fui lá pro quarto. O que é que você está fazendo? Eu digo, nada. Aí minha avó chegou e disse, então, eu digo, vou fazer um urupemba. Aí ela disse, mas por que não vai lá para fora? Eu digo, não, porque eu não quero empaiar vocês, que era minha avó e mais 3 tias. Não, vamos para ali. Aí fomos, passei os tempos lá e fiquei quase aprendendo. Aí vim para casa, aí continuei fazendo, uma vez era bolsa, outras vezes era urupemba, aí passei para a vassoura. Pai, vamos fazer a vassoura que tem muita encomenda. Aí ia tirar a palha, eu passava a perna no jumento e ia tirar os talos. Aí grande, ia para outro sítio, aí sítio de Lucrécia, de Almir Afonso. Ia tirar, saía daqui de 5 da manhã, chegava de 12, 1 hora da tarde. Quando eu ia no jumento. Quando voltava, o jumento vinha com as palhas, e eu de pé, só engolindo a poeira. Aí chegava, umas ajeitavam os talos, outros iam rachar as palhas. Quando as palhas secavam, vamos para a vassoura, vamos bater a palha e vamos amarrar. E talvez pai, mas mãe era quem amarrava no meio, que eles têm um amarradinho no meio para poder virar. Aí a gente virava e eles terminavam. Aí era assim, dia urupemba, outro dia vassoura, outro dia trança, ia ver, nas encomendas que tivesse mais, era o que a gente fazia. Eu não consigo pensar em artesanato sem pensar em arte, né? Em cultura. Para mim é uma renda pouca, mas eu considero assim, tipo uma renda, não uma renda fixa, mas um ganha-pão, como o povo diz, né? Então chega até arrepio em falar, porque o artesanato, como toda forma de arte, ele é a expressão máxima do ser. Quando você cria uma peça, você coloca o seu desejo, você coloca os seus anseios. Você às vezes transforma o que dentro da pessoa está em lágrima numa coisa que alguém vai chegar e vai dizer assim, que peça bonita que você fez. E aquilo quer dizer, a pessoa que está vendo aquele produto final não tem nem ideia, às vezes, do que a pessoa estava sentindo naquele momento quando produziu aquela peça maravilhosa. E aquela famosa frase, eu não me lembro agora o autor, que diz que quando a vida nos dá um limão, a gente transforma numa limonada, né? Porque a gente pega aquilo, quando é bem aproveitado, você consegue transformar, é até terapêutico, né? Você transforma o que antes lhe afligia numa coisa que
que lhe alegra, lhe coloca para cima. Primeiro que a palavra desafios, ela está presente em tudo o que o ser humano inventa de fazer. Tudo que a pessoa planejar, já está ali no plano, colocando os desafios que a gente pode enfrentar. O artesanato em si, principalmente na nossa realidade, o maior desafio que ele apresenta é a questão do mercado consumidor. Não adianta a pessoa pensar que para fazer artesanato é você ter um empréstimo, é você ter CNPJ, é ter isso, aquilo, outro. Para a nossa realidade, produzir não é dificuldade. Porque aqui, principalmente a minha modalidade de artesanato, eu busco na natureza, eu busco na reciclagem. Então o que eu preciso comprar é uma cola, é um barbante, que são coisas mínimas. O problema que eu digo assim, esse é um desafio para o meu artesanato, é ter quem compre. Primeiro que assim, eu compreendo que numa comunidade, numa realidade social que a gente vive, em que quase todo mundo produz, então, numa visão geral, o povo diz que não é valorizado, mas de fato, eu acho que dizer que não é valorizado é um termo um pouco pesado, porque eu entendo que quase todo mundo produz. Então, por exemplo, se eu produzo uma base para colocar a panela de tecido, tem outra pessoa que produz esse mesmo produto de palha, ele não vai deixar de produzir de palha para comprar de tecido para mim, né? Então eu entendo essa questão aí, mas se a gente tivesse condições, né, de colocar o produto para fora, para que a gente pudesse expor, e expor, eu digo, não é eu ir para participar de uma feira anual que tem na cidade A ou B, é que a gente pudesse trabalhar em conjunto nas associações, que a gente pudesse conversar, né? Às vezes, o que falta é diálogo, às vezes o que falta é um preparo, né? E os desafios fazem parte do desafio da questão do escoamento e do mercado consumidor, isso aí, o chegar a comprar, né? Teve desafio da gente ter aquele canto de vender e chegar a outro e dizer, não, isso aqui é mais barato, eu vendo mais barato, compra a mim. Aí quando a gente disse, não vou comprar não, porque a pessoa fulana que me ofereceu mais barato, eu vou ficar com uma mais barata. Eu venho de uma família que meus bisavós faziam artesanato. É lógico que numa época que o contexto social tinha uma aplicação diferente do artesanato. O artesanato produzido era uma bolsa para levar para o comércio fazer a feira. O artesanato produzido era uma vassoura para varrer o chão. Hoje em dia o artesanato ganhou nova dimensão. Ele agora está para decorar. Agora ele está no ambiente de um escritório como uma peça de decoração de mesa. Ele ganhou novas dimensões e agora o artesanato, ele, além da renda que já agregava quando você fazia uma peça de uso cotidiano, ele agora alcançou lugares de luxo. Hoje eu posso dizer que eu posso pensar em futuro com o artesanato. Já tem um sobrinho meu ali que ele já ajuda também a fazer a rupemba. Ele faz tipo assim um grupo, faz mais eu, às vezes. Quando dá certo, quando ele não tem encomenda dos outros artesanatos, aí ele faz. Aí eu acho assim, que não vai ser acabado de tudo, vai diminuindo, porque essa rupemba aqui tinha muita gente que fazia. Aí agora, dessa região por aqui, só tem eu e meu sobrinho que faz. Tem uma mulher ali que inventou de fazer, mas os filhos não quer que ela faça, porque ela é de idade também. Mas para fazer mesmo, só nós três aqui.
Graças a Deus nós tivemos uma mudança de governo e que essa mudança ela trouxe uma coisa que para mim é libertador. É saber que pelo menos a palavra cultura voltou a ser discutida. Estou falando isso aqui com a mais pura emoção que uma pessoa pode sentir, porque quando você vive num país em que o silêncio é que impera, quando você vive num país em que você vê a desvalorização do ser humano, o artesanato morre. Morre porque se o próprio ser humano está sendo desvalorizado, onde é que o trabalho dele vai ser valorizado? Então hoje eu posso dizer que com essa mudança de governo que a sociedade, graças a Deus, despertou e possibilitou renascer, como a gente já está vendo, eu posso dizer que o artesanato vai voltar a ter futuro. Vai voltar a agregar renda, seja por meio de capacitações, seja por meio de ações de políticas públicas que valorizam o artesanato e a cultura, ou seja, até mesmo por a gente poder conversar sobre cultura, dialogar sobre a importância da identidade de um povo, das raízes que fez aquele povo desenvolver e ser o que ele é hoje. Cultura.